Este é o podcast Viajar para Estudar. Nesse programa, eu vou entrevistar a Julia Knauer, que se formou no mestrado em International Law and Global Governance na Tilburg University, na Holanda, e recebeu as bolsas Orange Tulip Scholarship e Holland Scholarship. O programa que a Julia fez é um mestrado profissional em Direito, o LLM, que durou 1 ano. Hoje, ela trabalha na Holanda com responsabilidade social corporativa. Agora, um pouquinho mais sobre as bolsas. A Bolsa Orange Tulip é voltada para estudantes brasileiros de excelência para programas de graduação, mestrado ou MBA em inglês na Holanda. Já a Holland Scholarship é oferecida para estudantes de fora da Europa e é uma ajuda de custo de 5.000 euros por 1 ano para candidatos a bacharelado ou mestrado. Bom, então vamos lá. Vamos ouvir o que a Júlia tem para contar sobre a experiência dela. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, Marina, tudo bem? E você? Tudo bom. Júlia, nós vamos conversar hoje. Você vai compartilhar um pouco da sua experiência fazendo mestrado na Holanda e também um pouco das suas bolsas, né? Das bolsas que você recebeu. A Orange Tulip Scholarship e a Holland Scholarship durante o seu mestrado. Então, eu já te apresentei no comecinho, já falei um pouco, mas seria legal a gente retomar. Que curso que você fez e que universidade? E fala um pouco sobre você. Tá bom. Primeiro, obrigada pelo convite. Meu nome é Júlia, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense. E eu vim para a Holanda para fazer o meu mestrado em Direito Internacional e Governança Global, na Tilburg University, com as bolsas que você tinha falado antes. E a minha área de especialização é Direitos Humanos. Então é bem internacionalzinha mesmo. Legal, bacana. E é uma área que realmente tem essa necessidade de estudar no exterior, né? Porque Sim. Não é uma área que a gente encontra tão facilmente para estudar aqui no Brasil. Infelizmente, é uma área que ainda não é muito valorizada. E internacionalmente também existem mais oportunidades para estágio, para networking, então acaba que você sair, ter uma experiência internacional é muito relevante no currículo. Legal. E explica só um pouquinho para quem está assistindo entender que tipo de mestrado era o seu? Se era um mestrado acadêmico ou um mestrado profissional? O meu mestrado, ele é considerado profissional. Porque ele tem, na Holanda são 2 tipos, o acadêmico chama mestrado acadêmico, e o meu era LLM, então é considerado Master of Law, mais profissionalizante, apesar de eu achar que ele foi bem acadêmico. Ele não teve, por exemplo, o estágio não era nenhum requisito obrigatório para que eu me formasse, o que eu acharia que seria natural numa coisa menos acadêmica, né? Mas não era. E então ele foi mais nesse sentido, e ele tem 1 ano de duração só, porque os cursos na Holanda são um pouco mais curtos. Então ele teve um ano. Curtos, mas não um pouco intensos, né? Nem um pouco intenso. Nem um pouco. A gente estava conversando um pouquinho antes, e aí você mencionou que você teve que estudar bastante, né? Que você teve que se dedicar muito, porque realmente, quando o curso é de 1 ano, a carga horária tende a ser bem puxada, né? Pois aqui na Holanda, eles, pelo menos na minha universidade, que foi a Tilburg University, eles seguem o método mais socrático. Então, eles esperam que você já tenha lido um grande conteúdo antes da aula. E se você não chegar com esse conteúdo pronto, estabelecido, esquematizado na sua cabeça, você não consegue entender os pontos que o professor vai passar. Que o conhecimento vai ser construído a partir da crítica daquilo, então você precisa entender. Sim. Não é igual no Brasil, que pelo menos antes de começar a aula o professor revisava o texto para meio que pegar na mão as pessoas que não teriam lido ou que não tinham entendido. Sim. Isso é uma coisa que você não consegue. Então, assim, eram poucas aulas. Eu acho que no primeiro semestre foram 4 aulas, não, foram 5 e no segundo foram 4. Eu peguei mais porque eu queria ter uma dupla especialização. Então, assim, normalmente seriam 3 no segundo. Mas a carga horária fora de sala de aula faz muita diferença nisso, né? Porque eram mais coisas para ler. As avaliações também, eles não têm uma avaliação muito escrita. Não é uma prova.
Geralmente é uma prova e o outro é um trabalho, que pode ser um paper, acaba sendo uma apresentação. A gente já teve negociações como forma de avaliação. Sim, então são avaliações, vamos botar assim, criativas, que fogem um pouco do tradicional. Sim. E você está sempre tendo que preparar alguma coisa. Então, alguns professores pediam para preparar um resumo antes da aula, que seria avaliado como nota também. Então, é um mestrado muito trabalhoso nesse sentido. Você não é só chegar e assistir a aula. Isso é o menos importante até. O mais importante é como você se comporta mesmo durante aproveita, né? Se relaciona e também imagino que use dos recursos, né? Da biblioteca. Sim. Isso é uma coisa que, assim, eu notei muita diferença, ainda mais que eu vim de universidade pública, né? Então, assim, as universidades têm muito preparo, a biblioteca tem muitos computadores, você consegue ter o seu próprio login, então você consegue salvar coisas na nuvem da faculdade. Então, você não necessariamente teria o seu próprio computador. Interessante. Então, a biblioteca é muito boa, você tem acesso a muitos livros e toda a infraestrutura é muito boa, assim. É bacana porque essa perspectiva, né, que você está trazendo por você ter estudado aqui no Brasil em um tipo de universidade, ter estudado fora, você consegue ter essa comparação entre uma e outra. Acho importante a gente falar, uma coisa que eu esqueci de falar logo no início, que nós nos conhecemos pelo Instagram, né? Isso. Então conheci o teu perfil, e aí eu vou colocar aqui na tela para vocês, o perfil da Júlia, para quem quiser ela acessar. E a Júlia, nesse perfil, compartilha muitas informações sobre o application, sobre a Holanda. E justamente lá ela consegue fazer toda essa diferença de como foi, né, o processo. Então, se vocês consultarem os posts passados dela, vocês vão ver como é essa experiência de aplicar, de se candidatar. E compartilha um pouquinho do dia a dia, né? Isso, porque assim, o meu perfil é o Jules with a Maps, se alguém quiser seguir. E agora eu já terminei o meu mestrado, eu continuo na Holanda, estou trabalhando. E assim, eu ainda tenho ambições acadêmicas, e eu ainda recebo muitas perguntas sobre o processo de application e tal, então eu costumo compartilhar, é mais focado nisso, em estudar e trabalhar fora. E compartilhando muito da minha experiência, né? Porque, assim, é de onde eu falo, então... Sim, claro. É muito a minha perspectiva, eu não falo sobre, tipo, todas as coisas que acontecem na Holanda, mas eu consigo compartilhar o que eu vivo e como eu me senti em relação a tudo isso. Então, para quem quer morar na Holanda ou pensa em fazer um mestrado aqui, eu acho que é interessante também. Não, muito interessante. E também você compartilha um pouco sobre algumas viagens que você fez durante o mestrado e faz agora, né? Eu gosto muito de viajar, então sempre que eu posso, eu estarei viajando. Bacana. Então, conta um pouco, assim, vamos ampliar um pouco do que você faz hoje. Tá. O que você está fazendo hoje? Então, como eu falei, o meu mestrado era Direito Internacional e Governança Global. Governança Global é essa coisa sobre o relacionamento entre os atores internacionais, que podem ser estados, mas no mundo que a gente vive hoje, não necessariamente. Né? Então, assim, a gente tem empresas que têm o capital muito maior do que muitos estados, a gente tem atores privados, até indivíduos que, né, conseguem ter um poder econômico e movimentar muita coisa no mundo. E aí o meu foco foi dentro de direitos humanos e segurança internacional. Foram as minhas duas especializações. E atualmente eu trabalho na área de Business and Human Rights, que é justamente uma regulamentação internacional da ONU, que fala que as empresas têm que respeitar direitos humanos. E dentro disso ela coloca alguns pilares que as empresas precisam implementar. Então eu trabalho dentro de uma empresa implementando esses pilares, e aí eu faço uma análise de todas as atividades que a minha empresa desempenha, e eu faço uma análise de impacto a partir do impacto ao indivíduo. Então, não necessariamente, a lei naquele país fala isso, eu cumpro isso. Tá, mas e em relação ao direito internacional? E em relação aos direitos humanos? Tá tendo um impacto maior? Então, como a gente pode mitigar esse impacto? A gente precisa de uma nova política? A gente precisa fazer um treinamento mais específico? A gente precisa... Então, assim, eu trabalho dentro disso.
dentro de uma empresa. E é uma área que, assim, aqui na Holanda é muito forte. Eles têm... Porque dentro dessa grande guideline, né, internacional, que é United Nations Guidelines for Business and Human Rights, e também fala sobre um pouco do papel do Estado e como o Estado pode se portar para fomentar que as empresas tomem essa iniciativa, porque ainda é considerado soft law. Então não tem uma pena caso a empresa não faça. Mas é uma coisa que está cada vez mais sendo incorporada em outras leis. Então, e na Holanda tem um ambiente muito fértil para isso, porque o Estado é muito presente nesse sentido de fomentar essa responsabilidade social das empresas. É muito bacana, muito interessante ouvir isso, porque pensando em vários paralelos, né, do que acontece no Brasil e de vivências que eu já tive em empresas, né, então já trabalhei em uma empresa que era super preocupada em responsabilidade social, né, inclusão, mas nem todas são, nem todas entendem, né, algumas entendem como uma forma e tem essa relação com a legislação, mas é legal ver que você procura no seu trabalho e além da legislação, porque tem isso também, né? Às vezes uma coisa, isso você sabe muito melhor que eu, que você é da área, às vezes uma coisa que não é lei, mas não é, de repente, ética, moral, né? Exato. E assim, uma coisa que eu vejo muito, e que assim, eu considero um pouco injusto, porque se eu tenho uma fábrica na Alemanha e uma fábrica no Brasil da mesma empresa, por que eu vou tratar o funcionário brasileiro de uma forma pior do que o funcionário alemão? Se é a minha empresa, se é o meu funcionário. Então, mesmo que a lei no Brasil permita que eu faça isso, por que não botar tratar todo mundo de uma forma igual? Isso não seria, de fato, respeitar a dignidade das pessoas, né? E assim, é muito louco porque eu já vi isso exatamente esse exemplo que você deu em situações, por exemplo, um consulado que atua num país, ele tem que respeitar a legislação daquele país, e em outro país é outro esquema de férias, é outro esquema. Então, ou mesmo, naquele país não tem licença maternidade. Isso. Dos Estados Unidos, por exemplo. Licença maternidade, e agora tem uma discussão sobre o salário mínimo e eu não sei o nome como eles usam em português, porque eu só trabalho com isso em inglês, mas que eles falam do living wage. Porque às vezes você pagar um salário mínimo em algum país não é o necessário para a pessoa viver com dignidade. Viver, né? Entendi. Então, assim, eu estou cumprindo a lei, eu estou pagando o salário mínimo, mas o menor salário é o suficiente para uma pessoa viver e manter dependentes? Então, isso é uma coisa que está muito em voga aqui na Europa. Então, assim, eles estão tentando fazer cálculos mesmo, porque isso vai depender muito do lugar onde é a empresa. E se ela está, tipo, numa cidade grande ou numa cidade pequena, se ela está, né, no interior ou não. Então, eles estão fazendo cálculos mais acertados para poder ajustar o pagamento com base nisso, e não no salário mínimo. Porque o salário mínimo, assim, isso é uma lei. É muito não tem essa granularidade de, tipo, qual é o lugar e qual é realmente necessário. Exato. E, por exemplo, o salário mínimo no Brasil, em São Paulo vai ser uma coisa, numa cidade do interior, em algum lugar vai ser outra, né? Exato. Então, é bem bacana isso. E acho que o melhor de tudo também, dessa conversa e de saber disso, é ter pessoas como você que estão estudando isso e que depois, né, que estão produzindo conhecimento sobre isso, que estão produzindo pesquisa, que estão fazendo com que isso também chegue, né, para o Brasil. Então, essa é uma das missões do Viajar para Estudar. Porque me perguntam, mas por que, né, você quer incentivar as pessoas a estudarem no exterior? Porque é isso, eu acho que a partir do momento que a pessoa se abre para uma visão de mundo diferente, né, ela consegue trazer entendimentos para o Brasil que vão ajudar a construir e melhorar as coisas, né, na sua atuação, seja empresarial, acadêmica, pessoal, como cidadã. É isso, né? E eu acho importante também que nós sejamos representados do lado de fora.
Sim. Porque é uma coisa que eu falo muito dentro da empresa. Eu não quero chegar numa fábrica e falar, não, eu sou o europeu e eu vou te dizer qual é a melhor forma. Uhum. Então, assim, eu sou uma mulher latina lá dentro, então já dá uma certa desnivelada, uma horizontalidade, né? E a Uhum. gente também procura muito ouvir qual é a sua real necessidade, qual é o problema que você realmente gostaria que a gente tentasse trocar e melhorar. Então, para não ser aquela coisa do tipo, cheguei, mandei, vão obedecer. É uma troca mesmo. Eu acho é uma coisa mais interessante da área, né? Não, muito E por isso bacana. que é importante ter pessoas de vários backgrounds fazendo esse trabalho, porque Sim. traz mais diversidade mesmo. E se você impõe, né, a sua visão de mundo naquela situação, como que você vai, né, É, entender qual é a necessidade da pessoa que do está contexto vivendo aquilo, local. né? É. Exatamente. Ah, que bacana. E como que você decidiu estudar na Holanda? Você já tinha tido alguma vivência? Já tinha visitado o país? Eu já tinha visitado o país de férias. Uhum, Eu não tinha. Eu não estudei fora, eu não fiz intercâmbio durante a minha graduação, porque eu uhum. sempre fui uma pessoa muito focada no mestrado. Porque assim, eu sempre falo, e, enfim, o meu grande sonho seria trabalhar na ONU. Tá. Então, sempre que eu olhava o perfil das vagas, eles pediam um mestrado. Hum, Então, na minha cabecinha de graduanda em Direito, eu já sabia que o mestrado viria. já era uma coisa que você Já era já uma tinha coisa como certa, objetivo. já era uma Legal. coisa certa, e eu já fui trabalhando ao longo da graduação para que isso Uhum. acontecesse. E eu apliquei para várias faculdades, e porque assim, pelo menos foi a minha experiência. Aplicar é um processo trabalhoso. Você tem que juntar muito documento e você tem que, né, pesquisar muito. E como eu já Uhum. estava fazendo aquilo, eu me graduei e eu foquei nisso. Sim, porque era o seu objetivo, né? A gente É, tem gente que às vezes confunde assim, fala assim, ah, mas você só está estudando? Não, é que na verdade, né, você se preparar para o é, mestrado é você se preparar para essa. É como se fosse um vivência. trabalho, né? É uma Sim, vivência que muitas vezes a bolsa, né, também é remuneração desse trabalho, né? Um exato. doutorado. Você vira um pesquisador, né? E aí, dentre as minhas pesquisas, eu fui selecionando os cursos que eram mais ligados ao que eu queria. Eu não queria continuar na área do direito, porque assim, eu gosto do meu background, mas eu acho que não é uma coisa que eu gostaria de trabalhar. Eu não poderia Uhum. trabalhar, por exemplo, como advogada aqui na Holanda. Eu trabalho como consultora em direito internacional, então assim, é uma coisa completamente diferente. Uhum. E então eu comecei a procurar cursos que tivessem essa multidisciplinaridade. Bacana. Como eu dependeria de uma bolsa, eu também fui tentando associar quais cursos e quais países me permitiriam algum auxílio, alguma coisa do governo, ou tipo, Certo. de qualquer outra instituição, da própria Aham, faculdade e tal. E aham. aí, a minha faculdade, eu descobri por amigos que tinham feito intercâmbio e tal, Ah, nessa legal. faculdade. Aham. E aí, olhando no site, eles me mandaram para o site da Nufic Brasil, que é o do consulado da Holanda, que trabalha com essa questão de educação na Holanda. Isso, é o órgão governamental responsável, né? Isso. E aí, dentro do perfil da Nufic, eu consegui ver os requisitos da bolsa e tal. Uhum. Falando um pouco sobre o processo de application. Peraí, deixa eu só te fazer uma perguntinha antes de você entrar no application em si. Que Ok. uma coisa que eu achei interessante eu quero pontuar para as pessoas que estão assistindo, né? Então você falou que já desde a graduação você tinha a intenção, a vontade e o objetivo de entrar no mestrado. E que você Isso. já foi se preparando, né? Isso. E esse preparo Então, é acadêmico, mental, financeiro, ele tem. aham, Porque assim, você tem que saber a sua condição e até quando você consegue arcar. Então, assim, eu estagiei durante sim. toda a minha faculdade, já me preparando para isso. Tem Uhum, todo um trabalho emocional, porque você sabe que você vai passar por um choque cultural, você tem que ir para um outro país, você conseguiria ir para um país que você não fala a língua, você está disposto a aprender essa língua. Então, exato. são todas coisas que você Legal. tem que ir Importante. pensando, não só montar um currículo legal, porque eu acho que montar um currículo legal se você está realmente seguindo seu sonho, é legal, sabe? Você tá E é fazendo mais do que você consequência, quer, né? A é coisa uma vai. consequência.
Mas, Aham. assim, existem outras preparações que você tem que ir fazendo e que levam tempo. Não adianta você, quero agora. Então, Muito importante isso que você está falando, né? Toda essa e assim, preparação antes, né? e E de assim, o nós plano B, e o também, plano né? B também, né? Porque podia não ter funcionado de primeira, porque eu ainda tive muita sorte, não sorte, mas assim, eu tive esse privilégio de ter sido aceita na primeira round que eu fiz de applications. Aham, Então, mas se não tivesse, o que que eu poderia ter feito? E claro. assim, né? Como lidar com tudo isso também? Sim, é. São Porque todas coisas tem, que mexem muito. tem isso. Então vamos retomar do application agora que você ia falar. Isso. Então, assim, como eu já estava fazendo várias applications, eu já estava mais ou menos com todos os documentos esquematizados, eu já tinha feito a prova de inglês, eu decidi que eu ia estudar inglês, porque apesar de eu falar o espanhol e o francês também, eu achei Uhum. que eu me sentiria mais confortável, então, assim, a Tá. princípio eu decidi focar no inglês, então eu fiz a prova de Uhum. proficiência, Tá. comparei as notas que seriam necessárias em cada universidade que eu iria aplicar, Bacana. traduzi tudo e tal, e aí comecei de fato o processo de application. Tá. O E você já processo, tinha mais de um país em mente na época? eu tinha um foco principal em Europa, Tá. porque eu acho que na minha área é onde faria mais sentido estar. Uhum. Então, o meu foco estava sendo Europa, onde eu conseguisse uma bolsa. Uhum. Sim, claro. É. Então, eu apliquei para diversos países aqui e todos, mas assim, foi mais no sentido de achar um curso que me agradasse do que um país que me agradasse. Sim, sim. Então, até porque eu acho que aqui, assim, tem suas Já, diferenças, porém também tem uma cultura europeia que você não conseguiria fugir muito onde aham, quer que você estivesse. entendi. Mas é isso, né? Você acho que ganha um pouco de flexibilidade quando você procura pelo curso, né? Quando você não está Isso, tão focado em um país ou em um local específico. é, Porque aí você ganha a possibilidade de encontrar cursos que estão mais alinhados com o que você quer realmente aprender ou contribuir, né? isso, Quando você está, na minha experiência, quando a pessoa vem muito focada com um local, ela fala, eu quero estudar na cidade tal, ela fica limitada ao que tiver ali, né? exato. E assim, aqui é tudo meio perto, então também não tem. Às vezes você consegue morar em um lugar e trabalhar em outro, acaba Uhum, sendo mais flexível quando você se pauta justamente pelo curso. é, E legal. o meu E processo aí, pela Tilburg University foi totalmente online. uhum, Então, eu submeti os documentos que eles precisavam, precisou de uma carta de motivação e precisou de uma carta de recomendação. Para aplicar para a bolsa foi um processo em separado, então eu tive que ir no uhum, site da Nufic, baixar o legal. formulário, fazer uma nova carta de motivação, nesse caso para a bolsa. E Uhum. é uma dica que eu sempre falo para você ler bem o edital, porque eu quase não consegui a minha bolsa, porque eu li o edital correndo, coisas que a gente faz. Claro, acontece. E eu achei que eu só poderia aplicar para a bolsa quando eu tivesse a carta de aceite da minha faculdade. Entendi. Então eu estava esperando Mas, ter o aceite. Aí aham. quando chegou no último dia para me inscrever para a bolsa, eu não tinha me inscrito ainda para Orange Tulip, né, para scholarship. E aí eu li o edital de novo e falava, não, você só tem que provar que você se inscreveu para a faculdade. Aí eu na mesma hora baixei o e-mail que eles mandam depois que você aplica, né? Tipo, Aham. recebemos a sua candidatura, vamos avaliar. Aí eu salvei esse e-mail, mandei para a bolsa e fiz Nossa. assim, literalmente no último dia. Então a importância de ler o edital com atenção. E sabe o que acontece também? Às vezes a pessoa fala assim, ai, perdi a inscrição desse ano. Tudo bem, né? Uhum. Então leia o edital do que era desse ano e já prepara tudo. É, Ah, mas será que vai ser igual? Pode não ser igual. mas as Mas mudanças não vão ser. exatamente. Se mudar 10% do edital, Você né? se adapta. Exatamente. Pode ser que no ano que vem não seja oferecido, pode ser. Existem bolsas que aconteceram isso, né? Sim. Tipo, a Endeavor da Austrália mudou, cortou, tudo bem, mas pelo menos a pessoa já está se preparando e às vezes, né, se ela
estava focando na Orange Tulip, e aí, de repente, ela já se preparou, ela pode ir para uma outra bolsa, né? Uma Sim. Fundação Carolina, sei lá, ela já está mais focada no que ela pode apresentar, né? Porque é aquilo, a preparação não é tão diferente. Se você já está com toda a documentação, é só você mandar. Tem isso também, uma dica boa, hein? Então, assim, eu apliquei para o máximo de faculdades que eu conseguia. Eu fiz uma lista de preferência, né? Claro. Assim, essa daqui, se der tempo, eu me inscrevo. Essa daqui eu quero me inscrever. Boa dica. Então, assim, eu já separei, fiquei de olho nas deadlines e escrevendo, já estava tudo ali, era só anexar de novo. Então, assim. Exato. E também acho que a pessoa pode fazer aquilo que você chegou a mencionar. Você foi aprovada na primeira vez que você aplicou. Mas vamos supor que a pessoa não foi aprovada, né? Ela pode trabalhar as características dela para o ano seguinte, para se candidatar para a mesma faculdade ou para a mesma bolsa. Isso. Como ela pode também ampliar um pouco o foco, aplicar para outras que não deu tempo, né? Exato. Pesquisar mais. Até conversar com pessoas que, né, estudaram nessa faculdade que você queria e não conseguiu, isso eu acho que faz muita diferença. Para entender um pouco o perfil, né? É. E às vezes tem uma coisa que muita gente não conta, assim, não conta com isso, mas as universidades, elas têm uma quantidade limitada de vagas, né? Então, elas vão montar um perfil da classe. Então, pode ser que naquele ano você deu azar de aplicar e também aplicou uma pessoa com perfil parecido com o seu. Uhum. E aí, no ano seguinte, não teve um perfil como o seu. Então, também essa coisa, né, de desistir, não desista, né? Porque pode ser que no ano seguinte. Então, conta um pouquinho assim, você falou que o processo, né, que e só para finalizar, bastante. porque eu não tive ajuda nenhuma. Então, era assim, isso que eu eu fiz tudo sozinha. Eu já tinha ganhado algumas outras bolsas para cursos, eventos e tal, então eu tinha um certo manejo de applications e cartas de motivação, eu já tinha algum conhecimento a respeito disso. E todas as informações eu encontrei no Google, na internet e no site das faculdades, assim, foi você bem... teve que ir desconstruindo o processo para entender o que você tinha que fazer em cada etapa. Foi um trabalho bem individual. Se eu conhecesse o seu perfil nessa época, teria sido muito mais fácil. Mas Mas isso, assim, né? aprendi também. Agora... E é o que eu falo, dá para fazer sozinho? Dá super. Tem várias pessoas que fazem o processo sozinho, né? Dá para fazer com ajuda, que é o meu caso, né? Com consultoria, com mentoria, com orientação. Dá. A mentoria pode ser de uma pessoa profissional como eu, ou pode ser de alguém que estuda nessa universidade. Mas o que eu acho mais importante de tudo que é uma coisa que eu percebo que você teve, né? É que o processo é seu, é do candidato, da pessoa. Então, não importa qualquer pessoa que te ajude, você não pode deixar que isso manipule ou elimine a sua voz. Porque o que a universidade quer é te você conhecer como aluno, né? Então, isso é muito legal. Dá para perceber que você dominou bastante o seu processo, né? Conseguiu passar, então, o que você tinha de interesse, de necessidade, de aprender, e eles identificaram, né? Bom, esse é o perfil que nós queremos trazer aqui para o curso. Pois é. Né? Uma coisa que é interessante, às vezes, no application, eu estou fugindo um pouco das perguntas, mas... Não, sem problema. É que, assim, normalmente, a universidade quer conhecer o seu perfil e conhecer o que você agrega para aquele grupo. Como que você conseguiu identificar isso para poder comunicar? Você identificou que você... Por exemplo, uma das perguntas mais difíceis de application que as pessoas veem, né? Como que você vai contribuir para o grupo? Né? Ou como que você... Por que você escolheu essa universidade e o que você acha que você pode trazer, né?
Como que você identificou isso no teu processo? Eu acho que é um processo muito de conhecimento mesmo. Você tem que olhar para trás Uhum. e ver como você se destacou nos lugares. Então, assim, eu participava de muito grupos de jovens, e, tipo, para empoderamento de jovens. E para mim isso foi importante porque eu identifiquei a juventude como uma liderança, como a juventude deveria ser capacitada para isso. E isso tudo são pontos que você pode usar a favor da universidade. Então, eu sei que ali tem um ambiente que vai fomentar isso ainda mais. Eu sei que ali eu vou conseguir desenvolver isso ainda mais. E uma coisa que assim, eu costumo focar muito nas minhas cartas de motivação é sobre como aquela universidade seria um próximo passo lógico dentro da minha Uhum. caminhada. Então, assim, eu já fiz isso, eu quero chegar lá e aqui tá faltando alguma coisa. E isso aqui é a sua faculdade. E aí aqui eu vou ter o quê? Interessante. O que eu vou ter? Eu vou ter um professor que tem uma linha de pesquisa que eu gosto, eu vou ter Uhum. o ambiente mesmo universitário, eu vou ter, às vezes, o país, que no meu caso fez muita diferença. Uhum. Então, Interessante. é você saber como você é diferente, então, dependendo do curso, se é um curso mais, até focado em direitos humanos mesmo, poxa, eu sou uma mulher latina, isso vai trazer uma diversidade de vozes que para vocês vai ser interessante também. Uhum. Então não é, ok, eu vou receber muito mais do que eu tô dando. Mas é Não, mas interessante para vocês também me terem aí. E eu já tenho uma bagagem que me permite saber trabalhar isso e saber, né, me impor e me colocar como essa pessoa que vai trazer um ponto de vista diferente. é bacana as pessoas ouvirem isso de você, porque consegue dar um exemplo prático do que é contribuição. Porque contribuição Sim, não é só, né, você, eu, sei lá, tirei notas boas e por isso eu vou ser um bom aluno. Não, não é só isso, né? A e contribuição do cada que vez menos é isso, né? Porque nota, hoje em dia, você tem que ter uma boa é, nota, mas se você não tiver as melhores notas e você tiver outras coisas que te diferenciem, como você compensa, né? como você compensa isso? E às vezes até como uma Tá. justificativa. Porque assim, meu sonho não era ser acadêmica. Então, ok, eu fazia uma faculdade, mas eu tinha Fazer outras outras coisas que eu me coisas. dedicava também Uhum, e que sim, obviamente iam impactar na minha nota. Então, assim, é mais como você conta a sua história e como você se vende mesmo, né? Como você exatamente. se conhece, como você quer, aonde você quer chegar. Eu falo que é o pedir a vaga, né? É, Você tem que dar a sua carta, pedir a vaga de uma forma que você consiga convencer, né, a universidade de que você vai conseguir levar o curso acadêmico, né? Porque isso é muito sim, importante. Eles não querem alguém que eles acham que não vai dar conta, é, né? Que você vai aprender com isso, que você vai trazer uma perspectiva sua e o que a universidade depois tem de vantagem, né? sim, Porque se você leva o nome dela para frente, é isso que a universidade também tem interesse, né? também tem interesse. Legal. Bom, e aí você falou que então você foi desconstruindo o processo, você não teve ajuda e aí você foi indo. Teve alguma parte que você achou que foi a mais difícil? Eu acho que achar informações confiáveis é sempre muito difícil. Achar Uhum, informações atualizadas é muito uhum. difícil. E eu acho que assim, como eu falei, eu não tinha um país fixo, eu não tinha um curso Tá. fixo. O que Isso abre um, dificulta mais. isso abre um leque muito grande. Então, assim, Aham, a cada momento eu achava um curso mais legal que o outro e a cada momento eu queria fazer mais uma application. E às aham. vezes você esquece que você só precisa passar para uma. Exatamente. Então, assim, às vezes eu acho que assim, se eu tivesse um pouco mais de foco, Aham. eu teria tido um processo mais fácil. Mas ao Tá. mesmo tempo, se eu tivesse tido mais foco, eu talvez não tivesse descoberto algumas outras possibilidades. Então, Sim. não É. tem, eu não mudaria o meu processo. Eu acho que Aham. foi divertido, foi legal, foi trabalhoso, Trabalhoso, né? mas assim, Mas é muito bom ver que você realmente se divertiu, aprendeu com o processo, se conheceu melhor. Mas realmente, essa é uma coisa comum e é uma boa dica que você está compartilhando,
que muitas pessoas às vezes também querem colecionar aprovações, né? Eu fui admitido nessa, naquela. E ok, né? Eu entendo que é como se fosse uma validação de que você, nossa, pode estudar naquela universidade, você tem o gabarito para isso. Mas na verdade, ao mesmo tempo também não ajuda, né? Porque te cria um estresse. E na Europa principalmente, né, que os prazos são muito diversos, é mais fácil, eu acho, pelo menos, você ir lidando com os prazos aos poucos. Né? Então dá essa mapeada. Tem esse primeiro período de fazer essa pesquisa, essa viajada. Eu sou a maníaca do Excel, então eu tinha uma planilha no Excel que todo dia eu ficava preenchendo. É gostoso, é bacana, né? Você vai, você pesquisa, você se imagina naquela situação, mas aí tem que dar um limite, né? Senão, agora eu começo a agir. Exatamente, senão a pessoa nunca aplica, né? Pois é. Bacana. E então, você falou que faria tudo igual, mas tem alguma dica, fora essas todas que você já compartilhou super generosamente, que você daria, assim, que você acha essencial? Eu acho que, assim, uma coisa que me perguntam muito e que eu sempre fico, assim, sem saber como responder, é tipo, Júlia, qual foi o mais essencial, que foi o mais destacado no seu currículo, que você acha que fez toda a diferença? Uhum. E eu acho que, assim, não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula A mais B mais C igual uma bolsa. Uhum. Existe a sua trajetória e existe o que você almeja e como você faz a sua estratégia para chegar até lá. Então, não adianta eu falar, tipo, faça muitas publicações na faculdade. Porque se você não quiser isso, não vai fazer diferença no seu currículo. Então, eu acho que é mais uma questão de, assim, entende onde você quer ir e como você pode trabalhar isso aos poucos para você conseguir chegar onde você quer. E tudo bem mudar de ideia também, porque às vezes você acha outra coisa ou você descobre uma nova área que você não tinha nem ideia. Mas, assim, esteja aberto e seja curioso, porque eu acho que é o mais importante. Bacana. Nesse tipo de coisa. É super louco isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito focadas em alguma coisa que elas tentam identificar do perfil de uma pessoa que elas conhecem, né? Então, por exemplo, de repente as pessoas que estão lá te acompanhando identificam uma coisa e acham que é aquela uma coisa, né? Quando na verdade é todo um conjunto de coisas e existem diversas formas de fazer um bolo. Cada um vai usar os seus ingredientes. Para aquele mestrado naquele momento, naquele ciclo de applications. Porque, como eu falei antes, num outro ciclo poderia não ter sido, né? A questão, eu acho que é que assim, a pessoa fica muito assim, tem que fazer publicação. Não, mas eu não gosto de escrever, não é meu negócio mais prático. Então, assim, ela tem que fazer o que ela gosta, né? Isso. De com muita intencionalidade. Eu acho que esse é o ponto. Sim. Quando ela faz aquilo faz com de propósito. intencionalidade, exatamente, com um propósito bacana, né? Quando ela vai aplicar, ela vai conseguir contar de alguma forma aquilo no application, porque aquilo move ela, né? Sim. E aí sim ela vai conseguir entender a universidade, se o application estiver bem feito, né? Comunicando que o objetivo é esse, ele tem que comunicar, ele tem que te apresentar para uma pessoa que nunca te viu, nunca ouviu falar de você, e todas as pecinhas ali tem que se encaixar para contar a tua história, né? Exato. Eu acho que é isso. Se a pessoa não faz o que ela gosta, ela não consegue passar, né? É credibilidade mesmo, do tipo, tem que, eu não sei dizer, assim, você tem que conseguir ligar os seus pontos da sua história de forma coerente e, assim, eu já fiz coisas que não apareceram na minha carta de motivação, eu já fiz coisas que não apareceram mais no meu currículo
E tudo bem, eu tô ressaltando outras coisas que foram importantes em outras áreas e às vezes eu volto e resgato outras coisas, porque para uma outra vaga isso vai ser importante. Então, Claro. assim, você ter um leque de experiências que você pode, de fato, né, vasculhar para saber qual seria o mais interessante de ser mostrado em cada application faz diferença. Te dá mais segurança. E também, né, tem aquela coisa, nem tudo você vai gostar. Nem tudo que você vai fazer vai ser uma experiência boa. Sim. Né? Às vezes Não, você faz e uma assim, eu coisa... nunca achei que eu fosse trabalhar no setor privado. Mas eu tô lá, eu tô gostando, eu tô aprendendo. E quando um dia eu for aplicar para o setor público, eu posso dizer que a minha experiência no setor privado me fez saber que eu quero experimentar o público, me fez gostar demais do público, vai me fazer uma profissional melhor no público, porque eu entendo esse lado do privado, então assim... É como você usa o que está disponível para você, É como você usa o que está disponível para você. Porque também tem uma coisa, né, que eu vejo que é uma coisa que todo mundo passa, né? E algumas pessoas passam muito antes por exemplo, em condições que de repente a pessoa tem que começar a trabalhar muito cedo e aí não pode, de repente, fazer um trabalho voluntário. É Sim. obrigatório fazer trabalho voluntário? Não, né? Então ela tem que entender com as experiências dela o que ela pode transferir para aquela nova experiência, né? Sim. E realmente, assim, tem horas que vai ser talvez difícil dependendo da situação de cada um, né? Sim. Que ela faça, de repente, uma candidatura para um mestrado, porque às vezes não teve a experiência acadêmica suficiente, mas tem como procurar outros cursos e tem como ir construindo isso de uma forma mais ao longo do tempo, né? Sim. Então, Bacana. Bom, e aí, conta um pouco, né, sobre como que está sendo morar na Holanda, depois de ter estudado na Holanda, trabalhar, quais são suas percepções sobre o país e sobre você mesma? O que tá acontecendo? Então, eu estudei numa cidade pequena. Na verdade, ela é considerada a 7ª maior cidade da Holanda, mas para os padrões brasileiros ela é pequena. E foi uma época muito legal, assim, eu estudei, era uma cidade bastante universitária, tinha muito evento da faculdade, e isso foi muito legal. Agora que eu tô trabalhando, eu acabei me mudando para Amsterdã, que é um lugar onde eu teria mais oportunidades, então você se insere em um novo ciclo também. Essa minha cidade, por ser menor, tinham peculiaridades regionais. Mas, assim, dentro da Holanda, todo mundo fala inglês. Isso é um ponto que, assim, não pode ser ressaltado menos. Não pode deixar de ser falado. Porque as pessoas são muito abertas, elas vão te ajudar no que você precisar. E, assim, eu tive uma experiência muito agradável em relação a isso. Todas as pessoas foram muito gentis comigo. Eu trabalho também num ambiente internacional, apesar de ser uma empresa holandesa. Todo mundo fala inglês, as pessoas, às vezes no almoço elas querem falar holandês, porque elas são holandesas. Mas se eu começo a falar inglês, eles conseguem trocar rapidamente. Então, assim, nunca foi um grande problema. Legal. É um país muito legal de se morar, tem uma qualidade de vida muito grande. Assim, essa coisa de andar de bicicleta todo dia é uma coisa que eu valorizo. Então, para mim, foi bem interessante como toda cidade tem uma infraestrutura para se encaixar nesse transporte da bicicleta. Ah, que legal. Então, você vai assim, para o trabalho e volta de bicicleta todo dia. Eu tenho 2 bicicletas. Olha! Porque eu trabalho em 2 cidades diferentes. Então eu deixo uma outra bicicleta nessa outra cidade. Porque aí eu vou de trem, chego lá, ao invés de pegar um ônibus, eu pego uma bicicleta. Olha que doido. Agora você conseguiu explicar para mim por que a Holanda tem mais habitantes, mais bicicleta mais do que bicicleta. gente. Isso, porque tem tinha mais essa coisa que eu gente. achava que era tipo, é um exagero, assim, né? Não, é real. Tem muita gente que faz isso. E assim, perto de toda a grande estação tem sempre um grande estacionamento de bicicleta. Então, assim, é fácil você combinar os modais nesse sentido. Sim, faz todo sentido.
ela é feita para isso, todas as ciclovias, tem tudo separado, então é uma coisa muito legal da Holanda também. Por eles serem bem internacionais, você vai encontrar muita diversidade sempre. Então, assim, aqui em Amsterdã tem uma comunidade brasileira muito forte. Existem muitas lojas que vendem coisas brasileiras. Então, assim, você não precisa ficar com tanta saudade de certas coisas. Eu costumo brincar que, assim, pagar 16 euros no açaí é um luxo. Mas ter um açaí ali do lado... Dá um quentinho no coração, né? Te dá um conforto. Então, é fácil de encontrar e assim, como eu me sinto na Holanda, eu gosto muito, eu acho que é um país que me acolheu muito. Bacana. E eu vejo que foi um grande crescimento mesmo pessoal e um grande aprendizado. Eu não achei que eu fosse ficar na Holanda depois do meu mestrado, porque como eu falei, eu tinha esse foco muito certo na ONU e eu achei que ia ser muito mais fácil do que está sendo, mas eu também tô curtindo muito o caminho e eu tô aprendendo muito e assim, é legal, eu tô morando longe, eu tô conseguindo fazer as coisas sozinha e várias coisas que antes eu ficava, gente, como que eu vou conseguir fazer isso? E eu tô aprendendo a dar conta, né? Então tá sendo um processo bem legal. Legal. Não, e com certeza essa tua experiência no setor privado agrega para depois você poder, né, trabalhar no setor público. Com certeza tem. E é aquela coisa, se eu conseguisse, eu vejo que na ONU tem muitos estágios não remunerados. Mas eu não posso fazer isso agora. Então eu estou trabalhando dentro das minhas possibilidades com o que eu tenho, né? Então, exatamente, porque construir com o melhor que eu posso. Não, chega uma hora que realmente tem essa necessidade, né? Pagar boleto, a gente tem. Eu costumo brincar que eu gosto muito de ter onde morar e o que comer. Exatamente. Então, assim... Isso não pode estar acima de dependendo, né? Você tá... são coisas que são inegociáveis. Claro, então... cada um sabe o momento, né? Pode ser, vamos supor, que daqui a pouco você consiga fazer um pé de meia, você fale, bom, agora é a hora de eu tirar tempo para. E aí você pode fazer isso de forma voluntária, de forma... Sim. Né? Mas tá dentro do teu planejamento, né? Sim. E ter tudo isso. Eu acho que o que não pode é o que você falou, é colocar em risco as tuas necessidades, né? Do que tipo, às vezes algumas pessoas me perguntam, como que eu vou fazer isso? A bolsa cobre tudo? Não, a bolsa não cobre geralmente tudo, né? A gente está falando de países onde o custo de vida é mais alto, né? Sim. O câmbio é desfavorável, então se você trabalhou nos últimos, 5 anos para juntar dinheiro, para você ir estudar fora, você tem que tomar muito cuidado, né, para não se colocar numa situação de risco, de repente ir morar num lugar que não te dá qualidade de sono para você poder fazer o seu estudo, né? E assim, a minha bolsa ela durava 1 ano. Então, muita gente do meu curso fazia 1 ano de aula e pagava mais um semestre para poder fazer só a tese. Só que essa era uma vantagem que, assim, eu não poderia ter, porque a minha bolsa durava 1 ano. Você tinha que fazer tudo junto, Eu tive que terminar. Então, assim, são coisas que você precisa considerar também. Se você tem essa possibilidade, se você consegue estender, é uma coisa viável para você dentro das suas condições. Como você tornar isso menos penoso para você? Se você puder, ok, mas se não puder, você está disposto? Então... Exatamente. E assim, e é toda essa capacidade de readaptação durante, né? Porque tem que trabalhar as expectativas, né? Às vezes algumas expectativas vão ser confrontadas quando você chega, né? Isso. E tem tudo isso, né? Se a pessoa não está pronta para esse confronto, você teve alguma coisa assim que você pensava que ia ser antes de ir para o mestrado e aí você chegou e viu que na prática não era? A grande expectativa frustrada. A minha grande expectativa foi que eu ia viajar muito. Mas e no fim de semana, um feriado. Um fim de semana eu com certeza vou ali na Bélgica dar uma volta. Só que eu estagiei também, eu não sei se eu
se ficou claro, porque esse meu... Eu tava... Porque, Eu acho que você comentou antes da gente porque a entrevista de fato. a bolsa, ela não cobria tudo, ela era um auxílio. Ah, Então eu já vim para Holanda sabendo que eu precisaria arrumar alguma forma de me sustentar. tá. E aí eu estava disposta a trabalhar em terceiro setor, né? Restaurante, ou fazer alguma coisa não formal, trabalho não Sim. formal. Uhum. Porém, eu acabei achando um estágio na minha área, que foi exatamente nessa mesma empresa. Eu era estagiária antes de ter sido contratada. Então, acabou que eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar. Aqui eles têm uma cultura de home office muito boa. Então, eu só ia 2 dias para o escritório e 3 dias eu trabalhava de casa. Porque eram dias que eu tinha aula. Então, eles me liberavam, assim, durante o período de aula. Eu estava sempre online no computador. Eles não têm muita coisa de, tipo, bater ponto aqui. Tá. É mais por performance. Então, se você entregar o que você tem que entregar, estamos satisfeitos. E no estágio você tinha algumas tarefas, vamos dizer assim, ou não? Era projeto? Tinha. Como que funcionava? Eu levava, basicamente, eu ajudava o chefe do projeto. Ah, entendi. Então, assim, eu ajudava na preparação para as reuniões, eu ajudava na formatação dos documentos. Então, assim, tem que fazer um relatório. Eu que fazia e depois ele era passado para frente. Então, assim, eu trabalhava com certos prazos dentro do projeto, dependendo da necessidade mesmo. Bacana, bastante responsabilidade, né? Então foi mais ou menos isso. Eu achei que ia ser muito mais tranquilo, acabou que por Não, necessidade até, né? E claro. eu acho que foi essencial para eu conseguir esse emprego, foi ter esse estágio, então. Possivelmente. Então, não me arrependo, mas foi bem diferente do que eu achei que seria. Claro. E agora que você está trabalhando, você não tem mais a tua carga horária acadêmica, provavelmente você tem um tempinho mais, um pouco mais tranquilo. Agora, eu não sei nem o que fazer com tanto tempo livre às vezes. Vai dar um pulinho lá na Bélgica. Agora eu estou podendo fazer todos esses planos, mas durante a faculdade, o final de semana era para não acumular matéria. Então, assim, finais de semana na biblioteca. Não, mas é isso, né? Você tinha lá o teu objetivo, você estava focada em seguir. Porque é importante isso, né? É um investimento muito grande. Você está, né? Muitas vezes você não está, no seu caso você tinha bolsa, mas às vezes a pessoa ainda está pagando a universidade. Sim. O que tem que, acho que uma dica, né? Não sei se é a tua percepção. Não sei se isso é possível na Holanda, mas muitas pessoas me perguntam, falam assim, eu posso trabalhar e estudar e com o que eu ganho no trabalho eu já pago a faculdade, pago meus custos de moradia. A percepção que eu tenho é que isso é inviável na maioria dos países, sabe? Então, na Holanda especificamente, quando você vem com um visto de estudante, porque assim, eu sou brasileira apenas, então eu não tenho nenhuma outra nacionalidade, então o meu motivo de estar aqui era o meu visto de estudante. Com o visto de estudante, você consegue trabalhar 2 dias, 16 horas por semana, durante o curso. Assim, isso... Eu imagino que não seja financeiramente viável para você se manter, né? Aliado a uma bolsa, por exemplo, a um estilo de vida estudantil, no budget mesmo, você até consegue. Mas você não vai conseguir juntar muito, você não vai conseguir fazer esse pé de meia, um grande planejamento. Então, como o meu contrato era de estágio, eu poderia estagiar por mais horas. Isso é uma coisa que, assim, foi super technicality da lei. Sim. Então, mas assim, por ser um estágio, eu também recebia equivalente. Então, não era em relação a isso. E eu esqueci, você fez uma outra pergunta. Não, eu falei que eu tenho essa impressão que para mim é inviável você não tendo uma economia antes, né, ou não tendo de repente o apoio de alguém da sua família, né, que possa ser o seu copatrocinador aí dessa empreitada, desse sonho. E com a cara e com a coragem de falar, eu vou fazer mestrado, vou estudar e trabalhar e me manter e pagar a faculdade, eu acho inviável. Eu acho bem utópico também, assim.
né? Assim, queria saber a tua impressão, né? Porque realmente é uma impressão, né? A tua experiência foi uma, mas a tua impressão em relação à Holanda, né? Não, todos os amigos que eu tenho, assim, todos que trabalhavam em setores, assim, restaurantes e tal, conseguiam se manter, mas pagar a faculdade, conseguir juntar era muito difícil. Eu acho que e novamente, eu acho que talvez em Amsterdã isso seja mais difícil do que em Tilburg, que era a cidade que eu morava, porque o custo de vida lá era muito mais baixo. Então, varia tem muito também. essa coisa, esse equilíbrio entre estudar numa cidade grande, que talvez possa ter mais trabalho, Oportunidades. E principalmente mais trabalho no sentido que talvez tenha mais restaurante, mais hotel, mais bar, onde você pode imediatamente já começar, né? Ao passo que também, se você já imediatamente se coloca, né, você não tem tempo de procurar algo que seja na tua área. Sim. Né? E até de aproveitar a universidade, né? Porque assim. Exato. Eu não fiz grupo de pesquisa, eu não fiz muitas coisas que eu poderia ter feito até, porque eu não tinha tempo, eu não conseguia me dedicar. Eu participei de 2 associações. Claro. Porque assim, eu sou meio doida, eu acho que eu consigo fazer muita coisa e eu me sobrecarrego. Mas, então assim, eu poderia ter aproveitado a universidade muito mais do que se eu não tivesse isso. Porém, é o trade-off que a gente estava falando, né? Você tem que saber o que você está disposto a fazer. E a experiência, né, ela vai ser dentro do seu limite ali do que você pode, mas se é o que eu daria de dica, por exemplo, se a pessoa pensa, eu vou agora ou vou daqui a um ano, né? Se ela de repente acha que essa questão financeira vai ficar muito vulnerável, talvez seja melhor ir daqui a um ano, sendo que ela, se né, ela nesse um ano realmente for focada em criar um colchão aí de... E eu acho que também é importante você pensar no que você quer depois. Sim, também. Porque assim, se você quiser, eu quero ter uma experiência internacional, mas depois eu quero voltar para o Brasil, eu gostaria de trabalhar em outra coisa e tudo bem, mas eu queria ficar. Então eu já vim mais focada em me preparar para ficar. Claro. Então, procurando experiências que fossem agregar aqui, né? Meios de ficar aqui e enfim, depende muito do que você pretende fazer depois, né? Sim, e também é o que você falou, né? A pessoa sabendo o que ela quer fazer depois, por exemplo, se ela quer fazer um doutorado, não é tão importante de repente ela fazer um estágio, mas é muito importante ela se envolver em grupos de pesquisa. Exato. Né? Então ela tem mais ou menos que saber que talvez se ela vá para esse grupo de pesquisa, será que na universidade dela tem alguma bolsa extra para os pesquisadores? Né? Isso é tudo informação que você consegue saber antes, né? Exatamente. Dá para você ver pelo site da faculdade se eles têm núcleo de pesquisa, como funciona para você trabalhar dentro e se... meio que a pessoa na hora que está fazendo, eu não sei se você fazia isso, mas a pessoa tem que ir se imaginando na situação e pesquisando no site da universidade onde que tem a informação sobre aquilo. Sim. Né? Se eu fosse um aluno dessa faculdade, onde que eu ia achar? Tudo bem que tem algumas coisas que são protegidas com senha para aluno, mas às vezes eles já mostram, né? Sim. Os núcleos que eles atuam, quais são os professores que trabalham lá, que aí você consegue ver as publicações deles para saber exatamente qual é a linha que eles seguem. E às vezes você pode mandar um e-mail, né, perguntando. Eles são muito fofos com coisas de e-mail. Isso é uma coisa que eu acho que eu sempre falo com as pessoas. Eles não vão, muito provavelmente, te dar um não porque você mandou um documento errado ou porque você esqueceu de mandar alguma coisa. Isso é uma coisa... Eu tinha um pânico, assim, nossa, eu esqueci um documento. Oi, Júlia, tudo bem? Recebemos esse documento equivocado. Você pode fazer o upload novamente? Que legal. Então, assim, eles são muito abertos e comunicativos. Então, assim, eu tive... Óbvio que, né, não foi nenhum erro crasso. Às vezes, assim, eu precisava fazer o upload do diploma, mas eu ainda não tinha o meu diploma. Então, eu mandava uma certificação de conclusão de curso e mandava um e-mail. Então, o diploma vai ficar pronto
até tal data, estou mandando atualmente a conclusão de curso. Aí eles respondiam e falavam, ok, não tem problema, obrigada por avisar. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Às vezes a pessoa se trava no processo e fala assim, eu não tenho tal documento. Mas, ele não está traduzido, juramentado, apostilado, mas às vezes a universidade nem está pedindo aquilo. Sim. Então, uma coisa muito, que eu descobri né? também é sobre o curso, o nível de inglês. Geralmente você pode fazer a application sem comprovar o inglês e fazer a prova posteriormente. Porque, né? Porque tem gente que mora em cidade que não tem muito acesso à prova. Então Sim. acaba sendo difícil e tal para você organizar um calendário. E aí isso não precisa te parar, porque as faculdades, você pode receber uma oferta condicionada à apresentação do certificado de inglês. Então... isso acho que na Holanda, em alguns outros países como a Bélgica, eu já vi, mas tem lugares que não vão aceitar se você não tiver, né? Daí a importância... Depende de conversar mesmo, mandar o e-mail e ver como é que funciona. A importância de ler o application, né? Como você tinha mencionado lá da sua candidatura para a bolsa. Nada vai substituir, nada nem ninguém vai substituir você ler o application, o edital, letra por letra. Porque, exato. E tá lá, né? Por exemplo, essas informações de mandar a nota da proficiência, certificado tá lá falando exatamente que você vai poder mandar depois, mesmo essa coisa de diploma, né? Sim. Aconteceu um caso com um cliente meu que o diploma dele não saiu porque ele não tinha feito ENAD. Então, ele estava falando, poxa, eu vou me candidatar. Eu falei, não, então olha aqui essas datas, né? Você tem até... E no caso era, se não me engano, era na Bélgica. Acho que era na Bélgica. Você tem até um mês antes da matrícula para você mandar. Então era um prazo bem longo, né? Mas é isso, então. Em relação às suas dicas, acho que foi bem bacana. Eu tenho uma pergunta, tenho uma curiosidade. E é uma curiosidade que se desenvolveu desde quando eu fiz o meu intercâmbio na graduação, que eu fiz um work and travel, e depois trabalhando com isso, eu consegui perceber. Na verdade, talvez essa ficha tenha caído quando eu fui para um curso que tinha uma diversidade muito grande de países, né? Um curso de preparação do meu trabalho. O que mudou na sua percepção sobre o Brasil e ser brasileira depois que você foi estudar fora? Você teve alguma mudança nessa percepção? Eu tive alguns insights. Eu acho que, assim, nós temos uma síndrome de vira-lata muito grande. Então, às vezes a gente olha, nossa, porque na Europa tudo funciona e tudo aqui é perfeito, e no Brasil é tudo ruim. E assim, estando aqui, você passa a valorizar outras coisas que no seu país não era tão ruim assim. Sim. Sabe? Eu acho que me fez colocar muito o Brasil num contexto global também, porque às vezes a gente fala, tipo, só no Brasil que isso acontece, mas não é bem assim, né? A gente tem uma onda conservadora em outros países também. Então, me fez entender melhor e ter mais orgulho mesmo de onde eu vim e de, às vezes, as pessoas sempre têm um estereótipo de brasileiro e tal, e assim, às vezes só de você estar lá e de você poder conversar e a pessoa, mas é assim mesmo? Não, a minha cidade tem transporte também. Né? Eu ando de bicicleta no meu país também, não é tão bom. É colocar essa perspectiva, né? Essa perspectiva e você saber que existem coisas boas, existem coisas do Brasil que as pessoas estudam em universidades fora, e sistemas nossos que são muito bons e que estão sendo replicados em outros lugares e... Bacana. Eu acho que me deu mais um sentimento assim, eu me identifiquei mais também com isso, e eu acho que outra coisa que eu achei assim, até um pouco engraçado, é que eu acho que o brasileiro não se considera muito latino. A gente se vê muito com o Brasil e o resto dos países que falam espanhol. Sim, sendo que tem essa...
Sendo que para o estrangeiro, para o europeu, não, brasileiro, você tá no bolo. E isso me fez também criar uma identidade mais tipo, eu sou latina, assim, sabe? Eu faço umas coisas diferentes, porque eu tô Porque aqui, tem né? essa identificação. Eu me identifiquei mais com a América do Sul, de uma maneira geral. E eu acho que são todas perspectivas que, assim, às vezes você não tem, ou você nem percebe, assim. Uma perspectiva que eu tive quando eu comecei acho que nesse curso, né? Que falaram assim, agora conta um pouco sobre o Brasil. E aí eu pensei, cara, eu não sei quase nada sobre o Brasil. Eu sei o que eu aprendi na escola, mas o que me qualifica como representante do Brasil, sabe? O fato de eu... Mas assim, eu represento um pedacinho do Brasil, né? Eu conheço. E me fez pensar em ver mais, né? Entender mais o Brasil, entender mais pessoas de outras partes do Brasil, como que elas pensam, como elas vivem, quais são as diferenças de vivência. Afinal, o que é ser brasileira, né? E é uma coisa que eu sempre falo muito nos meus relatos, assim. Eu tô falando de um lugar muito pessoal. Né? Eu não sei como é a experiência do brasileiro na Holanda. Eu sei como é a minha e muitas pessoas vão se identificar. Então, ajuda você também a entender que existem outros lugares de fala e às vezes é bom você pesquisar sobre eles também e entender como outras pessoas do próprio país e como isso é visto, né? A minha indagação, que é o que eu tenho pensado muito, estou começando a ler sobre, é que, para mim, o estudante internacional, ele é um representante, um diplomata, né, daquele país naquela universidade. Talvez, para muitos dos seus colegas, você seja a única pessoa brasileira que eles vão conhecer na vida. Sim. Né? E estão criando aí uma imagem de referência do Brasil. Então, o que você leva, né, as tuas experiências, a tua vivência, vai impactar na maneira como o Brasil é visto por eles, né, para sempre, talvez. Sim. Então, isso aí é uma coisa que eu estou começando a querer estudar um pouco, não sei ainda como vou levar, mas quando eu converso com... É interessante, é um ponto a se pensar realmente. Porque eu sempre trabalhei com a diplomacia, a public diplomacy, né? Então, a diplomacia do setor entre as universidades. Então, é estabelecido já, isso é uma coisa que já não é tão estudada, mas que tem, né, a diplomacia. Agora o que está sendo muito estudado é a diplomacia da ciência. Então, como, né, os pesquisadores influenciam com projetos, né, a questão diplomática de relação entre os países. Eu sei, e aí eu tenho que estudar mais, né? Estou pensando como fazer isso. Os estudantes internacionais, eles talvez não influenciem diretamente no relacionamento, né? Mas na imagem, né? Na percepção, sim. Então, sim. É bem interessante isso, porque tem universidades também que são super abertas a receber, né? Estudantes internacionais. E tem universidades que não são tão acolhedoras, né? Sim. Bom, e você compartilharia alguma dica final, alguma coisa que você acha que não ficou falada aqui, que você gostaria de compartilhar com quem um dia quer estudar fora, está pensando em aplicar? Eu acho que assim, eu já deixei todas as minhas dicas. Foi bastante coisa, né? Foi bem legal. Mas eu acho que não desiste, né? Entende o processo e entende como você pode construir o seu processo. Eu acho que essas são coisas que você precisa entender quando você se propõe a entrar nessa vida de estudar fora e tal. Então, é o que eu falei, eu tive um privilégio muito grande de ter sido aceita na primeira vez que eu tentei, no meu primeiro round de applications. Mas se eu não tivesse, eu já tinha pensado, tipo, mas assim, como eu posso... O meu currículo até aqui não foi suficiente, mas como que eu posso agregar ele para ele ficar melhor ainda? E como eu posso continuar trabalhando esse lado meu que, né, que vai ser visto pelas universidades e pelo que eles querem, como isso se encaixa no que eu também quero. Então, quais as experiências que eu quero viver a partir disso? Então, eu acho que não desiste, continua tentando e
Não tem como. Continua Não vivendo. Exatamente, né? Se é o objetivo, não vai acabar a sua vida por se é o causa de um sonho. não. Exatamente, né? Tem que ir construindo ao longo do tempo, porque não tem um prazo para acabar, né? Não, e assim, isso foi muito claro na minha universidade, que eu tinha pessoas de muitas faixas etárias. Tinha gente mais nova do que eu, porque aqui, né, a faculdade é um pouco menor, e, A pessoa já enfim, emenda, né? o pessoal já emenda e tinha pessoas que já estavam com seus 30, 40 anos, já estavam querendo uma recolocação e já tinham outra experiência de vida e mercado. Então, assim, Bacana. é, e aí, às vezes eu pensava, tipo, nossa, será que com 40 anos eu largaria tudo para fazer um intercâmbio de novo? Tomara que sim, legal, se eu estivesse né? insatisfeita, tomara que sim, né? Então, Bacana. eu E admirava muito os colegas, assim, nesse sentido. E tanto internacionais quanto holandeses também? O pessoal mais velho era internacional. Porque, assim, o meu curso, como já era Direito Internacional, ele era quase 80% de internacionais. Ah, entendi. Eu tive pouco contato com holandeses mesmo no curso. No curso, entendi. Legal. Então, era mais focado em internacional. Bacana. Bom, Júlia, muito obrigada por compartilhar Imagina. com tanta generosidade essas dicas e a gente ter essa troca sobre o que é de fato ter uma vivência de estudo no exterior. Vou deixar de novo aqui o Jules with a Map para as pessoas entrarem lá no Instagram, se quiserem tirar dúvidas com você, perguntar mais detalhes, alguma coisa que Adoro queiram, bater papo. né? Então, pessoal que está assistindo, aproveitem. E então é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.